Olá, pessoal! A gente está de volta com o nosso podcast. Hoje nós vamos falar mais um tema relacionado à nutrição. O tema de hoje é sobre uma vitamina lipossolúvel, conhecida principalmente pela sua função antioxidante. Se você chutou vitamina E, chutou certo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa vitamina, sobre fontes alimentares, sobre a sua relação com a imunidade, entre outros. Bom, no geral, a vitamina E ela contém 8 componentes e cada um deles contém um grupo funcional fenólico. A gente vai ter os 8 componentes divididos em duas classes. A primeira classe, tocoferóis, que saturam as cadeias laterais com 16 carbonos, e a segunda classe a gente conhece como tocotrienóis, que também é chamada de trienóis, que insaturam as cadeias laterais com 16 carbonos. Então, cada classe vai ser composta de 4 compostos que diferem em número e localização dos grupos metil no anel cromano. Os dois grupos estão designados como alfa, beta, delta ou gama. E apenas o alfa-tocoferol tem atividade biológica. A vitamina E ela pode ser encontrada tanto nos alimentos de origem vegetal quanto nos de origem animal. Os de origem vegetal, especialmente os óleos de plantas, eles são considerados as fontes de vitamina E mais ricas e importantes, porque alguns possuem alto nível de alfa-tocoferol, como por exemplo a cânula, o azeite, óleo de girassol, cártamo e óleo de algodão. Já os óleos de soja e de milho, eles também têm, mas têm menos. Os alimentos que são produzidos com óleo vegetal, como molhos para saladas, maionese, margarina, além também de alimentos feitos com nozes, como manteiga de amendoim, representam uma boa fonte de vitamina E. Então, com essa informação, a gente conclui que, infelizmente, as pessoas que limitam a ingestão de gordura na sua dieta, elas consomem menos vitamina E, presente nesses alimentos que eu citei. E desse modo podem comprometer a sua capacidade para atender às recomendações de injeções diárias da vitamina. Outras fontes vegetais de vitamina E são os cereais integrais, as leguminosas e algumas frutas e verduras. As folhas e outras partes verdes, que a gente chama de cloroplastos, contêm principalmente o alfa-tocoferol. Já os tocotrienóis, eles são encontrados em leguminosas e grandes cereais como o trigo, a cevada, o arroz e a aveia. Já nos alimentos de origem animal, a vitamina E, principalmente o alfa-tocoferol, ele se encontra nos tecidos gordurosos do animal. Então, as carnes mais gordurosas, elas fornecem um pouco de vitamina E. Um pouco por quê? Porque quando a gente compara as plantas, conseguimos concluir que os produtos de origem animal representam uma fonte inferior de vitamina E. Por exemplo, quando a gente compara o germe de trigo com a carne e o peixe, o germe fornece 192 miligramas a cada 100 gramas do alimento, enquanto a carne e o peixe apenas 1 miligrama. Nós vamos ilustrar agora quais são as alterações produzidas nos componentes e nas células da resposta imune com a vitamina E. Então, a gente primeiro trouxe um estudo feito em aves, onde a gente sabe que nas aves a vitamina E vai ser importante no desenvolvimento do sistema imunológico, porque ela vai aumentar, por exemplo, a proliferação de linfócitos, e a vitamina E também estimula a proliferação de linfócitos T, particularmente os T-helpers. Vai inibir o efeito das substâncias que impedem a mitogênese de linfócitos T e influencia positivamente a cooperação entre linfócitos T e linfócitos B. Então, nesse estudo, eles avaliaram o uso de uma dieta com 300 partes por milhões de vitamina E sobre a mortalidade, imunidade humoral e fagocitose em aves infectados com a bactéria gram-negativa Escherichia coli. E aí observou-se uma melhora na resposta imune medida por meio de anticorpos aglutinantes, que a gente conhece como imunidade humoral, e o número de células no sangue, que é a atividade fagocítica. E esse trabalho ele foi corroborado pelo Frattini, que observou que a produção de anticorpos responde positivamente às suplementações de níveis crescentes da vitamina E. Nesse artigo também, os autores eles demonstraram que o benefício máximo sobre o sistema imune de aves expostas ao vírus Newcastle e Pasteurella foi obtido quando essas se alimentavam com níveis altos de vitamina E
nos primeiros 28 dias. E aí, após esse período, o efeito benéfico sobre o sistema imune ele é menor. Avaliaram também o efeito da suplementação de 100 partes por milhões de vitamina E sobre o rendimento produtivo e lesões causadas por Escherichia tenella. Então, a suplementação com vitamina E propiciou um maior ganho de peso e menor presença de lesões no seco do que em frangos não imunizados. E aí nós temos também um estudo aqui feito com humanos, mas os estudos feitos com os humanos, eles são relativamente raros, porque existem poucos casos de pessoas com deficiência de vitamina E. Mas a gente achou um estudo de caso onde mostrou a deficiência de vitamina E em uma mulher de 59 anos, em consequência de uma má absorção intestinal. Então, causou um prejuízo na função medida por células T, mediadas com células T, níveis EL2 e atraso no teste de hipersensibilidade. Essa paciente ela foi tratada com acetato alfa-tocoferol oral com 100 unidades internacionais por dia por 3 meses, seguido por injeção de alfa-tocoferol de 50 mg diariamente por 5 dias e injeção de manutenção 3 vezes por semana. E aí, após a administração da vitamina E, o aumento dos níveis de alfa-tocoferol no plasma correlacionou-se com uma melhor resposta da proliferação da célula T para a mitogênese, com a produção de IL-2 e também o DTH. Porém, devido ao limitado número de estudos, é possível especular que a deficiência de vitamina E em humanos pode estar associada ao prejuízo de células imunes mediadas, o que seria aí um cofator no desenvolvimento de algumas doenças. Agora, para investigar o efeito de longo período de suplementação e os ótimos níveis de suplementação de vitamina E na função imune, foi conduzido um estudo em idosos não institucionalizados que receberam um dos seguintes tratamentos: placebo de 60, 200 ou 800 mg por dia de vitamina E. E os níveis da vitamina aumentaram significativamente de forma dependente, de acordo com cada grupo tratado. No final da suplementação, todos os grupos que receberam vitamina E apresentaram um aumento na resposta de DTH. Foi observado um aumento significativamente maior no grupo que recebeu 200 mg de vitamina E por dia. Os sujeitos desses grupos também apresentaram um aumento nos anticorpos para a hepatite B e tétano. E a partir desse resultado, os autores eles sugerem que uma suplementação de 200 mg por dia de vitamina E representa eficientemente uma resposta imune com possível efeito imunoestimulador, causado aí por essa vitamina E. Mas confirmam também que essa hipótese necessita de mais investigações. Então, os estudos eles demonstram que a deficiência da vitamina E desequilibra a imunidade celular e humoral e está associada a uma crescente incidência de doenças. Então, o aumento na ingestão de vitamina E deve aumentar a resistência às doenças por permitir uma resposta imune mais persistente e efetiva. As informações que a gente forneceu foi tirada do livro Nutrição Avançada e Metabolismo Humano, a tradução da 5ª edição norte-americana. O estudo em aves foi tirado de um artigo da Universidade Federal de Pelotas, que é o impacto da nutrição vitamínica sobre a resposta imunológica das aves. E o estudo com o idoso foi retirado de um artigo da Cielo. O título desse artigo é Suplementação de micronutrientes na senescência, implicações dos mecanismos imunológicos. Então é isso, a gente vai estar deixando aí todos os links, as referências citadas na descrição desse vídeo, para quem tiver interesse em consultar, em investigar mais esses estudos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar para que vocês tenham acesso a mais conteúdos aqui no nosso podcast. Obrigada a quem acompanhou até aqui e até a próxima.